Vamos erguer uma muralha colossal em toda a fronteira sul. A vitória de Donald Trump à presidência americana chocou o planeta. Em meio a debates ferozes, surgiu um projeto faraônico defendido por ele. Aquilo parou o país. Uma barreira de quase 3.200 quilômetros. É a distância do Pacífico Californiano ao Atlântico na Carolina do Norte. A obra usa pilares de aço de 30 pés fixados no concreto. Isso transforma a divisa em um bloqueio praticamente intransponível. Mas por que essa construção é tão fundamental? Como os americanos ergueram esse monstro de aço num ambiente tão hostil? Vamos investigar e desvendar todos os segredos por trás disso. Por décadas, o sul-americano pareceu uma porta apenas encostada. Segundo a Proteção de Fronteiras, apenas em 2019, agentes barraram mais de 851 mil invasões. Para frear o caos, o governo iniciou as primeiras cercas, nos anos 90, sob a gestão de Bill Clinton. Depois, Bush e Obama ampliaram esse sistema de proteção original. Mas aquelas cercas eram baixas e fáceis de pular ou cortar. Em 2016, Trump tornou o muro seu pilar político. Construam um muro! Construam um muro! Ergam a muralha! Ele queria uma fortaleza de milhares de milhas. Primeiro ele exigiu concreto maciço, mas a segurança interna vetou. Alegaram que os agentes perderiam a visão total do outro lado. O design final adotou pilares vazados, extremamente resistentes e visíveis. Esse modelo tornou-se o padrão da barreira que vemos hoje. O passo inicial da obra foi o mapeamento técnico do terreno. O traçado corta 1.930 milhas na divisa mexicana, cruzando solos variados, como desertos de areia movediça perigosa, pântanos do Rio Grande e montanhas rochosas no Arizona que parecem concreto. Engenheiros analisaram cada palmo do chão, testando a estabilidade para fixar bases profundas em cada ponto. Esse estudo foi vital para definir o esqueleto da muralha, sustentando aqueles enormes postes de aço de 30 pés de altura. No deserto, o grande desafio foi abrir as valas dos alicerces. Parece simples, mas foi a etapa mais exaustiva da empreitada. Operários cavaram valas de 24 a 32 polegadas, com profundidade de 6 a 10 pés. A base precisava suportar ventanias brutais e possíveis ataques. Em solo arenoso, as escavadeiras trabalhavam com certa facilidade. Contudo, a maior parte da fronteira é puro terreno pedregoso, com granito e rochas sedimentares logo abaixo da superfície. Nesses pontos, as máquinas de escavação comuns eram totalmente inúteis. A solução foi usar rompedores hidráulicos pesados acoplados, triturando a rocha sem trégua, para remover blocos imensos. Esse processo garantiu a firmeza total de toda a infraestrutura. O trabalho avançou pela imensidão para bater as metas do projeto. Assim que a vala ganha forma, entra em cena a valetadeira, uma máquina bruta e especializada no serviço. Esses monstros de alta potência rugem com motores diesel de 250 a 400 cavalos de força. É esse torque absurdo que permite rasgar o chão duro como se não fosse nada. Logo após as escavadeiras abrirem um caminho, a valetadeira avança para aprofundar o corte com precisão. O trabalho dela é deixar as paredes impecáveis e dar o desenho final para a escavação. Enquanto avança, ela tritura cada pedra e torrão, deixando o fundo da vala perfeitamente nivelado. Um sistema de esteiras na traseira remove o material sem parar, mantendo o canteiro totalmente limpo. Com cortes contínuos e precisos, esse colosso devora centenas de metros de terreno todos os dias. É uma agilidade surreal, que faz os métodos de escavação antigos parecerem coisa do passado. Vala aberta e chão nivelado. Chega a hora da equipe começar a montar a imensa armadura metálica. Os operários iniciam a instalação do esqueleto de aço reforçado, ao longo de toda a extensão. Trata-se de uma gigantesca gaiola de aço, feita com barras verticais e amarras horizontais ultra resistentes. Essa estrutura percorre o trajeto para dar ao alicerce de concreto uma força simplesmente inabalável. Com a ferragem posicionada, uma camada de concreto armado é despejada por cima para selar a base. Essa barreira de proteção tem entre 10 e 20 centímetros de espessura de puro concreto. Isso cria um suporte sólido e estável, para que os painéis de aço não inclinem jamais. Quando o concreto se funde à gaiola de aço, nasce um bloco de fundação indestrutível. A resistência do muro contra ventos e forças externas aumenta drasticamente com essa técnica de engenharia. No deserto, isso é vital, pois rajadas brutais testam a integridade da estrutura a cada segundo. Com a base pronta, o canteiro de obras entra agora em uma fase absolutamente crucial do projeto. Começa a preparação dos postes de aço, os famosos pilares que são o coração da barreira. São esses componentes imponentes que garantem a altura e a robustez necessárias para segurar tudo. Na verdade, são tubos de aço ocos,
projetados em formatos quadrados ou redondos, com precisão cirúrgica. Eles chegam a quase 8 metros de altura, com uma couraça de aço de 10 milímetros. O design oco é uma sacada genial para reduzir o peso e facilitar o transporte logístico. Além disso, permite que injetem concreto no interior para blindar o pilar, se o terreno exigir. Cada pilar de metal desses pesa entre 250 a 400 quilos de puro aço. O transporte das peças da fábrica até o local é feito por carretas pesadas e incansáveis. Elas viajam empilhadas e presas por cintas de aço para que nada se mova no caminho. Na chegada, guindastes móveis içam cada fardo do caminhão com um cuidado extremo. As peças são organizadas na área de estoque, evitando batidas que possam comprometer a integridade do metal. Fora da zona de montagem, uma oficina de fabricação temporária foi erguida para acelerar o trabalho. Lá, soldadores usam máquinas potentes para unir os pilares e criar painéis monumentais de aço. Cada seção dessas é formada por 4 a 6 postes, dependendo da largura que o muro pede. Soldar tudo em módulos faz a instalação voar, facilitando a vida das máquinas pesadas em campo. Em vez de um por um, o guindaste levanta o painel completo com uma facilidade impressionante. A peça é então baixada e encaixada na vala, com uma precisão que beira a perfeição. Esse processo exige um rigor absurdo para garantir que o muro fique totalmente vertical e reto. Um erro bobo de milímetros na base pode fazer o painel inteiro inclinar de forma perigosa. Isso transformaria o trabalho dos engenheiros em um pesadelo na hora do alinhamento e ancoragem. Quando os painéis soldados chegam à vala, o projeto finalmente alcança a sua espinha dorsal. É hora de posicionar as seções, alinhar tudo e jogar o concreto para travar a estrutura. Esse passo define o quão imponente, forte e duradoura essa barreira massiva realmente será. Essa muralha de quase 1.730 milhas é um verdadeiro monumento da engenharia moderna. Para começar, guindastes móveis colossais e caminhões guindaste içam devagar cada placa, que podem pesar centenas de quilos no ar. Com quase 9 metros de altura e 30 pés de extensão, cada peça vira uma vela gigante ao vento. Qualquer rajada mais forte é capaz de fazer o troço balançar de um jeito assustador. Por isso, 2 ou 3 operários ficam no solo, segurando as cordas de guia com toda a força. Eles trabalham em sintonia total com o operador para encaixar o painel certinho em cima da vala. Assim que a peça desce no buraco, os engenheiros assumem a missão mais tensa, o alinhamento. A galera usa níveis a laser e linhas de tensão para garantir uma precisão absolutamente cirúrgica. É o olho clínico desses profissionais que deixa cada placa reta e seguindo o traçado da muralha. Se inclinar só uns 2 ou 3 grauzinhos, já era. Vai dar fresta e o muro fica todo torto. Um erro desses detonaria a resistência da obra e deixaria o visual um completo desastre. Com tudo no lugar exato, os caras fazem uma solda rápida da base em âncoras de aço maciço. Esses suportes e armações já ficam lá embaixo, esperando o momento certo dentro da vala. Essa soldagem é o que segura o tranco enquanto o concreto não vem para finalizar o serviço. Isso evita que a estrutura tombe com o vento ou se algo bater nela por acidente. Logo depois, o caminhão betoneira ou a bomba de concreto já encosta na beira do fosso. O concreto fresquinho é despejado na base, preenchendo cada vácuo entre o metal e a terra bruta. A equipe usa vibradores industriais e varas para expulsar qualquer bolha de ar que tente se esconder. Isso faz a massa grudar com pressão total no poste de aço, criando uma união indestrutível. Quando o concreto seca, ele passa a agir como uma âncora invisível e poderosa sobre o solo. O fundo do painel fica literalmente travado no chão de um jeito que nada move. Isso turbina a capacidade da estrutura de aguentar puxões violentos ou vibrações pesadas. Também barra qualquer tentativa de alguém tentar quebrar ou arrancar a peça dali na marra. Em pontos críticos, tipo beira de estrada, ou onde o terreno é meio fofo e instável, as equipes não se limitam a só jogar um pouco de concreto na base dos painéis. Eles metem uma laje extra que avança uns 5 pés para fora da linha do muro. Isso cria uma fundação bem mais larga, ajudando a espalhar todo aquele peso monumental. Evita que o solo sofra erosão ou afunde com o passar dos anos, principalmente após temporais. Essa base reforçada deixa quase impossível alguém tentar cavar um buraco por baixo da parede. Em vez de terra solta, quem tentar atravessar vai dar de cara com uma barreira bruta. O sujeito encontraria uma camada grossa de concreto puro antes de sequer tocar nos postes. Isso torna qualquer tentativa de invasão um trabalho de louco e extremamente demorado. Depois que as placas de aço estão devidamente posicionadas e travadas no lugar, os operários mandam ver no jato de água de alta pressão para limpar a superfície inteira. Esse banho arranca sujeira, lama, óleo e, principalmente, as rebarbas de metal da soldagem.
Também remove qualquer farelo de aço que tenha sobrado da montagem da estrutura. Se essa sujeira ficar grudada, a tinta não vai pegar direito e vai acabar descascando. A água em alta pressão é disparada de cima para baixo, percorrendo cada centímetro da peça. Tudo isso para garantir que o metal fique brilhando, sem nenhum rastro de resíduo para trás. Os caras acompanham o desenho do painel para o lixo e a água não ficarem acumulados em cantos. Graças a esse trato, o verniz antiferrugem e a pintura de proteção aderem que é uma beleza. Isso aumenta demais a vida útil da barreira e protege o metal contra a corrosão severa. No clima implacável do deserto, esse cuidado é o que salva a integridade da estrutura. A essa altura do campeonato, a muralha está praticamente pronta para o combate, mas ainda falta instalar uma última camada de defesa sinistra bem lá no topo. Geralmente colocar aquele arame farpado em espiral, o famoso cortante de segurança máxima, não é tarefa para civis. A parada é tão tensa e arriscada que só os militares ou a patrulha de fronteira dão conta do recado. Esse arame farpado é uma lâmina pura. Se encostar, o corte vai fundo e não perdoa ninguém. Tentar escalar esse paredão virou praticamente uma missão impossível para qualquer um. Dependendo de onde for, essas bobinas pesadas sobem com a ajuda de máquinas sinistras, ou na força bruta do braço mesmo. Os soldados chegam travando tudo com ganchos de fixação e suportes de metal que não soltam por nada. Eles deixam a fiação tão esticada que é impossível alguém arredar ou puxar o arame para o lado. Com esse reforço pesado da força militar, o topo da barreira virou um pesadelo intransponível. Encarar esse muro sem proteção nas mãos é pedir para se dar mal, o que trava qualquer tentativa de invasão. Após anos de marretada e suor, centenas de quilômetros de novas cercas agora cortam a linha da fronteira. Isso acaba com os atalhos fáceis e deixa a fronteira totalmente sob o domínio da patrulha. Tudo isso bate com as contas feitas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A brincadeira já passou dos 15 bilhões de dólares, somando o muro e toda a estrutura de apoio. Nesse pacotão entra de tudo: material de construção, frete, câmeras de última geração e muita mão de obra. Mas esse valor só sobe, porque manter tudo isso de pé custa centenas de milhões de dólares todo ano. O muro até atrasa a galera, mas os cartéis são malandros e vivem achando um jeito de burlar o sistema. Só que essa obra gigantesca também acendeu um alerta vermelho sobre os estragos na natureza. O bicho pega feio para a vida selvagem do deserto e para toda a bacia do Rio Grande. Os especialistas avisam: o muro está ferrando com a rota dos animais e com o caminho natural das águas. Então, por mais que o muro ajude em alguns pontos, ele passa longe de ser a solução perfeita. E assim, o clima de tensão na fronteira continua pegando fogo. Enquanto a América barrava pessoas, o Japão teve que se preparar para lutar contra uma força da natureza implacável. O Japão encara de frente o terror absoluto dos tsunamis que brotam do oceano. Depois de serem engolidos pelos piores tsunamis da era moderna, os japoneses ergueram defesas costeiras surreais. Muralhas de proteção colossais agora cortam centenas de quilômetros de toda a orla. Mas veja bem, essas torres de concreto não servem para segurar gente. Elas foram feitas para peitar paredes de água maiores que prédios, capazes de apagar cidades inteiras. A tragédia de 2011 deixou o Japão em choque com tanta destruição e tristeza. Foi aí que o país levantou quase 400 quilômetros de muros contra a fúria do mar. Cada paredão tem uns 15 metros de altura e fundações que descem 24 metros no chão. Essa grande muralha de cimento serve para ganhar minutos de ouro e salvar vidas antes da onda chegar. Foram mais de 12 bilhões de dólares injetados. E a grana não foi só para levantar muro, não. O investimento pesado também foi para modernizar os alertas de emergência e as rotas de fuga. Esse trecho de quase 400 quilômetros percorre toda a costa de Tohoku, lá no nordeste japonês. Foi exatamente essa região que sentiu o impacto brutal e direto do tsunami de 2011. A barreira segue firme atravessando as províncias de Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima. Isso criou a maior e mais unificada linha de defesa costeira que o Japão já viu em toda a sua história. Assim que o caminho foi definido, os operários chegaram limpando o terreno de forma implacável. Jogaram no chão casas antigas, postes de luz, canos velhos e tudo que estava em ruínas. Na mesma hora, abriram estradas, pátios de estoque e bases para guindastes imensos. Instalaram usinas de concreto e drenos temporários para a obra não parar por nada. Tudo isso para garantir que o trabalho pesado seguisse firme, mesmo nos meses de chuva intensa. O pessoal foi derrubando residências acabadas e toda aquela infraestrutura que não prestava mais. Simultaneamente, montaram acessos logísticos, áreas de carga, bases de máquinas e usinas de mistura.
Com sistemas de escoamento rápido, o canteiro de obras ignorava qualquer temporal da estação chuvosa. O problema é que grande parte da costa de Tohoku fica em cima de um terreno de areia muito instável. Para começar, os engenheiros realizaram sondagens minuciosas e blindaram o solo de forma impecável. Foram cravadas estacas colossais de aço ou concreto bem nas entranhas da terra. Depois, aplicaram camadas maciças de pedra britada e areia ultracompactada para travar tudo. O plano era um só: forjar uma fundação indestrutível para erguer muralhas de dezenas de metros. Isso impede que esse monstro de concreto afunde, deslize ou rache com o passar dos anos. Com o chão devidamente estabilizado, as escavadeiras abriram fossos de fundação simplesmente gigantescos. Em certos trechos, a profundidade ultrapassava a marca impressionante de 20 metros. Na orla, as equipes montaram barragens temporárias de aço para segurar a fúria do oceano. Logo em seguida, uma base densa de concreto foi despejada para selar o terreno. Na sequência, vieram gaiolas de aço maciço e blocos de fundação que são verdadeiras fortalezas. Criaram uma base absurdamente larga e pesada, garantindo que nada consiga derrubar esse paredão. Sobre essa base, os operários montaram esqueletos de ferro altíssimos, seguindo o projeto à risca. As formas foram instaladas e o concreto subiu, sendo bombeado seção por seção nos moldes. Cada bloco, com dezenas de metros de comprimento, foi concretado, curado e rigorosamente inspecionado. Assim, as peças foram se unindo, formando uma barreira infinita que corta toda a costa. De frente para o mar, instalaram peças de concreto especiais, como os famosos tetrápodes. Isso inclui dolos e outros tipos de blocos dissipadores de energia empilhados na base. Essas peças ficam organizadas em várias camadas, criando um escudo protetor para a muralha. É essa armadura que aniquila a força das ondas antes mesmo de tocarem na estrutura. Há trechos com degraus, rampas inclinadas e bordam o impacto dos respingos. Esses recursos tecnológicos servem para domar a altura e a violência das subidas do mar. Pelo lado de dentro, aterraram tudo com brita e terra, instalando canais de drenagem eficientes. A ideia é impedir que a água da chuva fique empoçada e pressione a muralha. Em muitos pontos, o topo da estrutura ganhou calçadões ou estradas para inspeção constante. Em certas cidades, a barreira marítima é tão larga que virou parte das avenidas locais. Para a segurança de todos, instalaram cercas, escadas de emergência e toda a sinalização necessária. Onde a pancada é maior, as equipes reforçaram tudo com blocos pré-moldados de espessura extra. Esses painéis de encaixe foram içados por guindastes e montados como um quebra-cabeça perfeito. Isso blinda o paredão e anula o desgaste causado pelo ataque implacável do mar. Depois de fixadas, essas placas criam uma verdadeira couraça blindada para toda a estrutura. É o que permite que essa obra resista a décadas de pancadaria do Oceano Pacífico. E assim, você acaba de desvendar a engenharia por trás de duas das maiores muralhas. Seja no Muro dos Estados Unidos ou nas colossais barreiras contra tsunamis no Japão, ambas provam a determinação do homem em se proteger contra as maiores ameaças da natureza. Continue ligado aqui no Mandarim Tech para não perder nada. Descobertas incríveis!